Boa noite a todos. O que eu vou perguntar agora não é para efeito de constrangimento, né? Eu sei que se você visita a nossa igreja, é um prazer para nós que você esteja aqui, então não quero de forma nenhuma pedir que você fique constrangido com isso. Mas a nossa igreja presenteia todos os visitantes de primeira vez com uma Bíblia. Então eu queria pedir que você, pessoal do acolhimento, está pronto aí? Wanderson, Rita, Domingas. Então eu queria pedir só que você levantasse sua mão para que o pessoal do acolhimento lhe entregasse esse presente e você pudesse participar já do sermão folheando sua Bíblia. Então você que está pela primeira vez, assim baixinho, só para o pessoal identificar, tranquilo, sem nenhum constrangimento, ok? Muito obrigado pela sua presença e participação. O pessoal do acolhimento já vai chegar aí até você. Então você que já está caminhando conosco dominicalmente, já conhece a série Subversivo. No culto da noite nós temos sermões temáticos, né? Então nós estamos meditando nessa série Subversivo para falar que o Evangelho ele exige uma posição radical. A vida cristã de fato exige um posicionamento diante de todas as questões da vida. Então é fundamental que você que entrou aqui na igreja entenda que o Senhor te trouxe aqui e quer colocar os seus valores em xeque. Colocar em xeque é fazer você pensar, né? Não é colocar no xeque não, mas fazer que você pense se o que você está agindo, da forma que você está agindo, ou que você entende que é certo, realmente está certo. E hoje o tema é muito importante, como os outros, mas muito comum, que fala sobre a imagem que nós construímos no dia a dia. Você chega aqui na igreja e me vê assim, bonitinho, de terno, né? E aí há uma imagem de pastor. Outro dia, para quem não sabe, de vez em quando, agora eu estou proibido, né? Eu vim para a igreja de bicicleta, de realengo. E aí eu vinha, não é com aquele shortinho colado, não, mas vinha shortinho, né? Camisa de malha, capacete. E é engraçado que as pessoas não me reconheciam como pastor. Então a imagem que se tem do pastor, eu não sei se as pessoas esperavam que eu viesse de terno, né? Pedalando. Ia ser curioso, mas não é assim que eu venho. Então, de alguma forma, você cria uma imagem sobre mim, né? Eu não sei como é que você imagina meu casamento, a criação dos meus filhos. Então, a gente sempre passa uma imagem, recebe uma imagem, e a gente vai construindo uma imagem. A ideia hoje é revisar a imagem. Vou avisar, não é para revisar a minha imagem não, tá? É para revisar a sua imagem. Então é para você pegar um espelho, a gente não conseguiu comprar para todo mundo, a gente ia botar no banco um espelho para você se olhar e perceber quem é você. Então, entendendo a profundidade do tema, nós já oramos várias vezes no culto, e eu entendo que é fundamental que a gente ore mais uma vez. Então, se você pode, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós agora vamos ler Tua Palavra e o nosso desejo sincero é que nós pareçamos mais com o Senhor Jesus. Que a nossa imagem seja o reflexo do Senhor que está dentro do nosso coração. E que assim as pessoas não vejam Fábio e não vejam os nossos eus, mas vejam Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a Tua Palavra e a entendermos como ela precisa ser ouvida e entendida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos fazer a leitura do texto. O texto, você pode abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 18. Eu sempre peço para você abrir a Bíblia, porque quando a gente passa o slide, você não vai conseguir voltar e o texto é longo. Então, você abre sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 18. Nós vamos fazer assim. Esse texto, Jesus fala de três questões: esmolas, oração e jejum. Repete comigo. Ok. Então, como são temas diferentes,
e os textos são longos, a gente vai fazer assim, a gente vai ler o texto sobre oração e para. A gente vai ler o texto sobre esmolas, para. A gente vai ler o texto sobre jejum, para. E eu espero que a gente fique mais didático, né? Então vamos ler esse versículo juntos? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Os 3 temas começam com uma preocupação de Jesus. Não façam as obras de justiça para serem vistos pelas pessoas. O que são as obras de justiça? Atos de misericórdia. Então você imagina que eu esteja passando por uma determinada necessidade, e aí você me auxilia em determinado momento, você vem aqui no púlpito da igreja e diz assim: irmão, se o reverendo Fábio hoje conseguiu alguma coisa, foi porque eu o ajudei, né? Então louvado seja o meu nome, porque eu o ajudei, ele agora tem uma condição melhor. E eu não tenho problema de me relacionar com políticos, eu tenho problema com as propostas que os políticos fazem. E aí, pastor é muito assediado por político. Nessa época, então, rapaz, aparece tanta gente que quer ser meu amigo, que quer fazer coisa boa para a igreja, pelo projeto social, mas é só gente boa. E eu abro a porta para todos eles, não a porta da igreja, a porta do gabinete, sento, converso com todos eles. E aí, um determinado dia, eu fui chamado, né, ao gabinete de uma, então, deputada. E eu fiquei todo feliz, né? Nunca tinha ido ao gabinete de uma deputada. Cheguei lá, fui ao gabinete da deputada. E ela falou assim: pastor, o senhor é uma pessoa muito importante no bairro de Cavalcante. E nós queremos ajudar o senhor. E o negócio é o seguinte: se o senhor quiser um ônibus para o pessoal da terceira idade, está ouvindo, Eliana? Se quiser um ônibus, nós vamos enviar o ônibus. O senhor precisa de material para o futebol das crianças, nós vamos arrumar o material do futebol das crianças. A única coisa, um negócio bem simples que pedimos, é que antes de qualquer atividade o senhor diga que foi a deputada que fez isso. Eu falei assim: é justo, só que eu não quero não. Aí eu falei assim: puxa, mas a gente não coloca obstáculo nenhum, o senhor não acha que é interessante para a sua igreja? Eu falei assim: olha, tentador até é, mas foi assim que o pecado entrou no mundo, né? Então essa maçã aí está muito cara para mim, então eu prefiro seguir outro caminho. É muito tentador a gente fazer obras e colocar o nome, né? E ser tentado por isso. Então tudo começa, Jesus dizendo assim: cuidado com as imagens que vocês querem construir. Vocês querem parecer crentes, vocês querem parecer melhor que os outros, cuidado. Se tudo começa assim, está errado. E Jesus trata 3 pilares, então, sobre a vida cristã, que é o fato de ofertar, que no texto está como dar esmolas, oração e jejum. Vamos ler juntos? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, vamos entender o que Jesus está dizendo. Dar oferta no mundo dos judeus era algo prescrito na lei de Deus. Se você abrir o texto de Êxodo, o texto de Levítico, vai estar lá que se você tem uma plantação, imagine que você tem uma plantação de laranjas, o texto diz que você não deve colher até o final da sua plantação. E é uma coisa muito interessante. Imagine que você é dono de uma plantação de laranja, você tem 100 pés de laranja, então você decide colher 95 e deixar os outros 5 para os que não têm. É assim que o texto estabelece. Não colha até os limites. Outra exigência do texto. Se você colheu, caiu no chão, deixa para lá. É dos pobres. Então as pessoas poderiam vir colher dentro do seu terreno e elas seriam alimentadas por aquilo.
Jesus, então, tem uma visão clara de que as pessoas vão ser sustentadas e que exige em nós uma coisa de tirar uma parcela do que temos para aqueles que não têm. Isso é muito curioso, porque, em geral, não é assim que a gente faz. Às vezes a gente dá quando tem. Jesus fala que é para dar sempre para as pessoas que têm necessidade, não daquilo que está sobrando na sua conta. Vou dar um exemplo muito interessante para dizer que eu não ensinei isso aos meus filhos. Então, um determinado dia, a minha filha, numa das suas orações que ela faz em casa, ela disse assim: Papai do céu, abençoa as crianças pobres deste mundo que não têm o que comer. Que elas tenham uma casa, um pai, uma mãe e uma comida quentinha como eu tenho. E aí, quando acabou a oração, eu falei assim: meu Deus, assim, só pode vir de Deus esse desejo. Porque não foi o pai que disse para ela assim, e o pai sou eu. Não foi o pai que disse para ela assim: olha, minha filha, a gente tem que fazer isso, alcançar as crianças pobres deste mundo. A visualização, né, o tocar, o agir de Deus no coração dela e a motivação para que ela desse alguma coisa ou fizesse alguma coisa por essas crianças. Muito interessante que quando o nosso coração está inclinado para isso, para não ter ciúme, eu tenho que contar uma situação de um e tenho que falar do outro também, porque senão o bicho pega lá em casa. E aí, ontem aconteceu um fato interessante, um programa que falava dos atletas paralímpicos, e aí algo muito emocionante, um atleta brasileiro com 15 medalhas, 10 de ouro, e o nadador, né? Se eu não me engano é Daniel alguma coisa, e passou lá a história dele no programa da televisão, e quando acabou a reportagem, o meu filho menor olhou para mim e disse assim: papai, eu estou chorando. Eu disse: chorando porque ele, muito bonito, muito bonito. E eu falei assim: você ficou emocionado? Fiquei, papai, fiquei. Então, assim, o sentido de ter misericórdia daquele que passa por uma situação difícil. E ele contava lá a sua experiência, né, com a doença congênita muito difícil, sem 2 braços, sem uma perna, sem um dedo ainda no pé esquerdo. Algo para mim inimaginável. Então, os pobres existem, Jesus diz que, lembra que eles têm que doar, mas há uma menção que Jesus diz, né, que não toque trombetas quando você der a oferta. Algumas pessoas, eu já ouvi isso algumas vezes, alguns pregadores e algumas pessoas até diziam que a prática era real. Mas o William Hendricks, que é um comentarista do Novo Testamento, ele diz que isso é muito pouco improvável. O tocar trombetas não é um ato real, né? Jesus está usando uma metáfora para dizer assim: não anuncie o que você faz. Não diga para as pessoas que o que você está fazendo. Só que onde está o elemento subversivo que Jesus está dizendo? Quando você dá, quando a sua mão direita faz alguma coisa, a esquerda não precisa saber. O que tem de subversivo nisso, pastor? É simples, porque Jesus não está dizendo que os que as minhas 2 mãos façam, as outras mãos não precisam saber. Jesus está falando que eu mesmo não preciso anunciar para mim mesmo o que eu faço. E pastor, explica isso aí que ficou complicado. É simples. Jesus não está falando de eu fazer e contar de púlpito que eu fiz. Jesus está dizendo assim: quando eu fizer, não fica dizendo para a sua própria cabeça: ih, você é bom, hein? Você fez uma coisa legal. Você ajudou uma pessoa. Você é um cara legal. Jesus está dizendo: não fica dizendo para si mesmo e não tire vantagem dentro de si mesmo daquilo que você fez. E eu quero perguntar, isso é comum acontecer ou não é? Da gente realmente tirar um pouquinho de vantagem daquilo que a gente fez. Deixa eu contar uma ilustração ou pensar junto com você para você ver se concorda comigo. Às vezes a gente é consultado por alguém para ajuda e a gente resolve ajudar. Se essa pessoa bate na nossa porta mais uma vez, qual é o sentimento? É de: toma aí, mano, tranquilo. Essa pessoa bate na sua porta a 3ª vez, qual é o sentimento?
Esse cara poder a mão, o cara quer o braço. Ou seja, você tem a clara noção de que você fez alguma coisa, de que você ajudou e que você está se lembrando do que você fez. E mais do que isso, imagine que você fez alguma coisa para alguém e foi um ato assim extraordinário. A pessoa estava passando necessidade, você atendeu aquela pessoa no momento de maior necessidade. É fácil gerar no coração da pessoa ou não é fácil o sentimento de que quando eu estiver nessa situação, aquela pessoa também me ajude e socorra? É fácil ou não é fácil isso acontecer? Concorda comigo que é fácil? Concorda que é fácil a gente gerar um vínculo com a pessoa? Por isso que Jesus disse que se você tem que ajudar alguém, ajude alguém que não pode te ajudar. Porque se você ajuda alguém que pode te ajudar, na verdade o que você está fazendo é uma aplicação no Tesouro Direto, que algum dia você está querendo sacar. Qual de nós cumpriu o que Jesus disse, que quando você fizer um jantar, você não chama ninguém que você conhece, você vai na rua, cata os mendigos, aqueles que não têm que comer, leva para dentro da sua casa e diz assim, está aqui, ó, preparei chester, peru de Natal, bacalhoada, tudo isso aqui, preparei para vocês, fiquem à vontade, comam à vontade. Quem que a gente chama? A gente chama a nossa família, para ano que vem a pessoa diz assim, ano que vem é lá em casa, hein? Você já percebeu? Então você faz alguma coisa, aquela pessoa que está ali, olha um para o outro, marido e mulher se olham, e fala assim, caramba, todo ano a gente come aqui, né? A gente tem que ter vergonha na cara e oferecer para a pessoa. Então a gente oferece, assim, ano que vem é lá em casa, tal, e a gente fica retribuindo o almoço. Jesus falou que se a gente fizesse o bem para alguém, é para alguém que não poderia nos pagar. O elemento subversivo é não lembrar para nós mesmos o que fizemos. A gente precisa esquecer as nossas boas ações. Precisa esquecer o bem que fizemos para os outros, porque senão o bem que fizemos pode ser tão somente a construção de uma imagem. Uma bronca que me dá do horário político é justamente o oposto do Evangelho. É nos lembrar por meio de imagens, fizemos a obra tal, a contenção do rio tal, a limpeza da rua tal, o ralo da rua tal. E se ele não fez, ele diz assim, em parceria com o prefeito tal eu fiz isso. Ele não teve lá, ele não fez aquilo, mas ele quer usurpar até o que foi feito para aquilo virar objeto de campanha. E é exatamente isso que os políticos brasileiros fazem. Então, muito cuidado com o elemento da construção de uma imagem. Continuando, sobre a oração, vamos ler? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O cristianismo não tem uma prática que é muito comum, estou falando como referência, no Islã e no judaísmo. Se vocês lembram de algum movimento de guerra contra o mundo muçulmano, você vai perceber que independente se há tiroteio, se estão caindo mísseis, às 18 horas, às 6 horas do fim do dia, todo muçulmano vai estender o tapete em direção a Meca. Então ele precisa ter sentido de orientação geográfica, ele não pode ser carioca, porque a gente não é bom nisso, entendeu? Para mim, norte é sempre para lá.
Se o norte estiver para lá, deu ruim. Então, ele aponta na direção de Meca, ajoelha e ora. Podem estar dando um tiro, podem estar fazendo qualquer situação, mas ele entende que aquela oração das 6 horas da noite é fundamental para a sua vida e para o seu relacionamento. No judaísmo, você tem algumas tradições que dizem que existiam 2 orações obrigatórias, outras dizem que existem 3 orações obrigatórias, mas o fato é que a gente percebe no texto bíblico que eles estavam lá às 6 horas da manhã, alguns estavam 9 horas da manhã, outros estavam 3 horas da tarde, então eles estavam em horários específicos indo ao templo para fazer oração. Então eles tinham uma prática de orar naquele horário, porque eles estabeleceram assim que aquele seria o horário das orações. E o que acontece se você está 3 horas da tarde, você deveria estar no templo, e você ainda está a caminho do templo, e você não vai conseguir chegar às 3 horas da tarde. Eles não chegam atrasados no templo, né? Essa é a prática dos cariocas também. Eles paravam em qualquer lugar, na praça, nas esquinas, e começavam a fazer suas orações. Por isso que Jesus está dizendo que não sejam como eles, que param nas praças, nas esquinas, para fazer suas orações. Eles paravam em qualquer lugar e começavam a fazer as suas orações. Imagina, né? Você, presidente Vargas, andando, de repente, 3 horas da tarde, o cara na sua frente faz assim e começa. Pai, estou aqui, eu sou um pecador. Ninguém ora, né? Na presidente Vargas, ou em qualquer outro lugar da cidade do Rio de Janeiro, medo de ser assaltado e qualquer outra situação. Mas eles paravam para demonstrar que eles estavam atentos às 3 horas da tarde. Imagine que ele está andando, são 3 horas da tarde, ele não parou para orar, o que as pessoas diriam? Esse cara não é tão judeu como ele disse, ele não cumpriu a oração das 3 horas, ele está caminhando, ele não cumpriu o rito judaico. Então ele teria que parar para mostrar para as pessoas que ele está cumprindo o que estabelece a lei. Ou seja, o fato da gente orar para que os outros vejam que a gente ora. Fico pensando se esse é um problema da nossa geração aqui, século 21. Eu fico até tentado a perguntar se você ora para que alguém veja que você ora. Mas não vou fazer essa pergunta. Porque Jesus disse que a gente já faz isso. O que Jesus nos ensina é assim: vai para dentro do seu quarto. Jesus não está dizendo que a oração que Deus escuta é a oração do quarto. Jesus está dizendo que a gente deve fugir da vista dos homens. Então, se eu tenho a possibilidade de orar de joelhos, eu estou sozinho, eu vou fazer isso numa posição em que ninguém precisa me ver de joelhos. Ninguém precisa me ver chorando, ninguém precisa me ver me derramando, porque eu não preciso chamar a atenção das pessoas. Eu estou no meu relacionamento com o Pai. Então, se eu quero abrir o meu coração e não estou preocupado com as pessoas, eu vou fazer isso em secreto. Vou trancar a porta do meu quarto e vou dizer para a minha família apenas: não me incomode, agora eu estou em um momento de oração. Ou então vamos todos nesse momento de oração. Não quero chamar a atenção, não quero trazer as vistas para mim. O que Jesus está dizendo é isso. Quando Jesus diz que não deveria usar de vãs repetições, mais uma vez, Jesus não está preocupado com a sequência de palavras. Então imagine que se você está andando no caminho, vamos voltar ao exemplo das 3 horas da tarde, você está andando, são 3 horas da tarde, você parou na praça e começa a fazer uma oração, é muito possível que você use palavras não reais e não do fundo do coração, porque as pessoas estão ouvindo. Então você não vai chegar naquela oração e começar a abrir seu coração dizendo os pecados que você cometeu. Significa que as suas palavras serão meras repetições religiosas com o fim de cumprir o rito da oração, mas não de abrir o seu coração. Então é muito importante a gente pensar nesse princípio de oração. Há um fenômeno que atinge todos os crentes: o medo de orar em público. Existem pessoas que, se eu chamar à frente, eu perco eles como membro de igreja. Eles vão embora. Então, não chamo. Mas, eu não estou falando para isso, eu estou falando para todos nós. Quando oramos, realmente ficamos preocupados se o nosso português está certinho?
A gente fica preocupado se está usando as palavras certas, se eu não estou falando nenhuma bobagem que não seja calvinista, se eu não estou usando uma expressão que alguém pode me condenar por heresia. Será que eu estou abrindo o meu coração ou eu estou falando aquilo que é preciso ser dito? Cumpre um rito, uma formalidade, mas de fato alcança a profundidade do meu coração? Será que ficaríamos escandalizados se tivéssemos um membro chamado Asaf e ele repetisse no nosso meio a oração que é o Salmo 73? Se você não conhece o Salmo 73, você faz a leitura em casa, mas eu quero te adiantar. Asaf começa assim: Senhor, eu fui um bobão mesmo, um estúpido. Eu quase me desviei, eu quase fiquei descrente. Porque, sinceramente, Senhor, eu tinha a maior inveja dos não crentes. Eu vinha para a igreja, mas o meu desejo era estar lá fora, porque eu segui as regras do Senhor o tempo todo, mas a única coisa que aconteceu foi eu me dar mal. Imagine que alguém entre nós, convidado hoje pelo Roberto que estava dirigindo, vou chamar um irmão para fazer uma oração, e ele dissesse exatamente essas palavras. Ou então ele dissesse: Senhor, me sinto um bobo de estar aqui. Qual seria a sua reação? Será que nós estamos preparados para sinceridades do coração? E Jesus sabe que não. Por isso que Jesus diz: vá para o seu quarto e abra o seu coração. O lugar de abrir o coração não é na frente das pessoas. Porque o que podemos fazer é atrair atenção, atrair pena, as pessoas vão olhar para nós com vários olhares, e não é isso que é para acontecer na oração. Nós queremos abrir o nosso coração para Deus, fale com Deus, ore. E aí Jesus dá um exemplo de oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso. Qual é o elemento subversivo da oração? É que a gente entenda que a oração é um relacionamento entre mim e Deus, e esse relacionamento precisa ser desenvolvido, esse relacionamento precisa ser cultivado. Nós oramos em público, vamos continuar orando em público, mas é preciso que a nossa cabeça esteja muito atenta para que a gente não faça absolutamente nada para chamar a atenção dos outros. Este é o elemento subversivo. O último aspecto é o jejum. Vamos ler juntos. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Uma coisa muito importante para falar sobre o jejum: não há uma ordem expressa no texto bíblico para dizer jejue. Muito importante você perceber isso. Você encontra a orientação sobre orar. Orai sem cessar. Mas o texto não diz jejuai sem cessar. Mas você encontra na prática dos discípulos de Jesus o jejum. Jesus fala sobre isso, né? Diz que eles não precisariam jejuar enquanto Jesus estava com eles, porque eles estavam do lado do noivo. Então é igual a gente ontem, né? Do lado de Ronaldo e Cátia. Tinha a festa. Quem é o bobo que disse assim: não vou jantar não, porque hoje eu estou em jejum? É dia da festa, a gente está com os noivos, a gente janta. Faz jejum outro dia, não dia de casamento. A gente precisa estabelecer isso, é isso que Jesus está dizendo. Os meus discípulos não vão fazer jejum, eu estou com ele, para que eles vão fazer jejum? A gente faz jejum em outro tempo, num tempo de dificuldade, num tempo em que o noivo não está ali do lado deles. Então, é importante a gente extrair esse elemento. Os discípulos de Jesus praticavam o jejum. Jesus praticou o jejum quando esteve 40 dias e 40 noites no deserto. Ele ficou sem comer, sem beber, esteve lá e foi tentado pelo maligno durante esse período de jejum. Quando eu digo que a Bíblia não dá orientação expressa para você fazer jejum, é porque jejum é uma decisão de fórum íntimo. É você que decide se vai fazer jejum ou não.
Você não vai ser mais crente por fazer jejum, você não vai ser menos crente por fazer jejum. Eu já li muita coisa sobre jejum e falo, né? Eu tenho uma inveja santa, se é que exige inveja santa, mas para não dizer que eu sou pecador mesmo e tenho inveja pecaminosa do Richard Foster, quando ele diz isso assim, e ele vai contando sobre os sentimentos do jejum. Eu nunca passei de um dia. E ele disse assim, porque no segundo dia, porque no quinto dia, porque no 10º dia, porque no 15º dia. E quando ele chegou no 30º dia, eu fiquei com raiva e fechei o livro. Porque aí ele começa a contar com a experiência, como é que seu corpo reage. Ele está compartilhando para que você saiba o que você vai sentir. Porque eu não sei o que passa na cabeça de alguns crentes, mas eles acham que quando eles fazem jejum, eles não vão sentir fome, porque Deus está preenchendo ele. Você é humano, ok? O humano sente fome. A grande questão é que o jejum é usado como uma ferramenta para que você corte coisas que talvez você não consiga cortar no dia a dia, e você usa uma disciplina espiritual para fazer um corte. Vou dar um exemplo. Nenhum de nós aqui tem problema com pornografia. Mas imagine que alguém entre nós aqui tem um problema com pornografia e todo dia acessa o YouTube, Google, qualquer coisa assim, para ver imagem pornográfica. Jejum é uma boa prática para você. Porque a partir do momento que você consegue eliminar da sua vida até a necessidade de comida, você está dizendo para você mesmo que você também é capaz de viver um dia sem olhar pornografia. Então é uma disciplina espiritual para lhe auxiliar em áreas da vida. Toda disciplina, ela tem uma prática. Prática do silêncio. Quem é que precisa de prática do silêncio? Gente que fala demais. Você, irmão, que está aqui nesta noite, fala demais. Tem um retiro de silêncio agora 26 de setembro, uma semaninha. Você não fala nada das 6 da manhã até as 9 da noite. Você só pode falar de 9 às 10 da noite, mas só sobre o dia, só sobre as experiências que você passou. Se você quiser, fala comigo que a gente te inscreve. Se você é ansioso, vai para um retiro de silêncio, ok? O Wallace pode mandar a Márcia para o retiro de silêncio. Então, já estão combinando ali. Vai, amor, vai, tá. Então, brincadeira. Ou você manda o Wallace, que ele fala demais também. Então, as disciplinas espirituais, elas nos auxiliam, elas estão aí para isso. Então, para que é a prática do jejum? Eu preciso, então, eu estou passando por uma situação, eu preciso de uma resposta de Deus, entendo que o jejum é alguma coisa que está colocando no meu coração. Irmãos, a gente pode até fazer conclamação ao povo para jejum, como várias pessoas fizeram, inclusive Esther no texto bíblico. Mas a aceitação é pessoal. Ninguém pode ser obrigado a ser colocado em jejum, porque é uma decisão sua com Deus, porque senão a única coisa que você vai fazer é greve de fome com raiva do pastor que propôs isso. Então você tem que ter a convicção de que por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. Mas há um problema muito grande da imagem. E aí de chegar na igreja, né? E ninguém sabe que você fez jejum, você está 7 dias sem comer. Mas eu desejo que alguém pergunte, você emagreceu, cara? Você está mais pálido? Aí você diz assim, pô, tô em jejum, cara. Jejum e oração. Estou vivendo só disso. O que essa fala representa para os outros? O sentido de que eu sou um zero à esquerda, né? Porque eu não consegui fazer isso. Mas que aquele cara é um crente e um irmão de oração. E é muito interessante que a gente criou a figura dos irmãos de oração, pessoas que são pessoas de oração, mas é porque a gente reduziu aos cristãos a mediocridade de cristão geralmente não é um cristão de oração. Então existem pessoas pontuais no grupo que, infelizmente ou felizmente, elas são as pessoas que têm vivido como discípulos do Senhor Jesus, que são pessoas de oração. Mas no fundo, nós todos, 100% deste grupo, não são pessoas que têm uma prática de oração constante, uma vida dedicada ao Senhor, e pessoas que querem experimentar práticas espirituais diferentes. Nós nos acostumamos com leitura bíblica e oração e a gente acha que isso é suficiente. Alguns não conseguem nem fazer isso, mas existem muitas disciplinas espirituais que, se a gente olhar para o Senhor Jesus, a gente realmente extrai, porque são momentos específicos. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele se coloca em isolamento quando ele vai para o monte. Eu não estou mandando você ir para o monte, você quer ficar isolado, você vai lá para Realengo.
ok? Você vai lá, pede o terraço da minha casa, não tem ninguém lá. Então a ideia é ficar isolado das pessoas. Mas por que você precisa ficar isolado das pessoas? Para acalmar as ideias, para ficar sozinho, para você ouvir seus pensamentos. Então Jesus tem várias práticas espirituais que ele pratica e que a gente precisa aprender e absorver para a nossa vida. Qual é o elemento subversivo do jejum? Fazer porque entender que preciso fazer por conta do nosso relacionamento com Deus, mas jamais abrir a boca para dizer que eu fiz jejum. Sejam sinceros, é isso que acontece? Não, as pessoas dizem. As pessoas dizem. E acabam que elas constroem uma imagem para as outras de que são crentes ou mais tementes a Deus. Tudo isso foi para a gente falar dessa revisão de imagem. O visual faz parte da nossa vida, então mesmo que a gente não enxergue as coisas como elas são, a gente faz uma construção mental sobre essas coisas. Vou dar um exemplo. Eu era namorado da Rosinha e teve um culto na igreja presbiteriana do Meia. Se tem que contar alguma coisa ruim, eu vou contar dela, né? E aí, nós fomos lá na igreja do Meia e eu falei assim, Rosinha, eu vou te apresentar o seminário. E aí, quem conhece o Meia, tem aqui a Emengada, tem uma rua que sobe, não sei o nome daquela rua, e depois tem a Isolina, que é a rua do seminário. E aí nós saímos da igreja do Meia, que fica na esquina, ali perto do Martins, e aí nós começamos a andar nessa rua. É uma rua escura, tenebrosa, várias pessoas do seminário foram assaltadas lá. E aí, mas eu estava lá, tranquilo, né, confiante, e aí de repente a minha esposa disse assim, amor, tem 2 homens ali, vamos andar mais depressa. E acelera o passo, e de repente, Rosinha no chão. Quem vem em cima de nós? Os 2 homens. Esperando que seríamos agora zerados, né, de todas as coisas. Eles falam assim, que ajuda, senhora? Qual é a imagem que a gente constrói? O cara é bandido. Você está andando na Silva Vale. Passou ali da igreja de São Pedro, você está andando na Silva Vale. É um lugar muito agradável de se andar, de noite, 10 horas da noite, você está andando lá, olhando para tudo quanto é lado. Vem 3 homens de terno. O que passa na sua cabeça? Hã? São crentes, mas o quê? 3 homens de terno, como eu. O que eles são? Pastores, segurança da Dilma, mais o quê? Você está vendo que a gente cria uma imagem mental? Agora imagine assim, vem 3 caras tatuados, bermuda, cara do mal mesmo, cara sem camisa, na sua direção. O que você pensa? Você começa assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Perdi. Você está vendo como é que a gente faz construção das coisas a partir da imagem que a gente vê? A gente julga as pessoas por aquilo que a gente vê. E é interessante que às vezes isso acontece em todos os ambientes. Quando a polícia vai parar alguém para revistar na rua, não tenha dúvidas de que ele faz um exame visual do cara. Quando a minha avó deu entrada no Lourenço Jorge, um dia antes dela vir a falecer, eu estava vindo para a igreja e por acaso estava de terno. E quando eu cheguei com aquela senhora de 92 anos e estava de terno, ninguém perguntou quem eu era. As pessoas disseram assim, pode entrar, senhor. Eu fiquei a noite inteira na emergência sem ser questionado de quem eu era. Eu fui para casa, voltei no outro dia de calça jeans, camisa polo, fui barrado. Como esperto que sou, levei minha camisa de colarinho clerical, quem não sabe aquela camisa que parece camisa de padre. E aí cheguei lá, fui barrado, tudo bem, fui lá dentro, troquei de camisa, botei a camisa de colarinho clerical, voltei e falei assim, eu gostaria de visitar a senhora Erli Moreira de Macedo. Ela falou assim, pois não, é a porta ali à direita. Você está achando que isso é brincadeira? Nós somos julgados pelos que as pessoas veem. Então a gente vai construindo imagens a respeito das pessoas. Ou seja, e na Bíblia você percebe isso muito bem. Tem uma história muito interessante na Bíblia. É a escolha do rei de Israel.
O reverendo Oliveiros contou hoje de manhã, vai lá, Samuel na casa de Jessé, e Jessé apresenta os filhos. Eu achei muito interessante, que quando o reverendo Oliveiros estava falando, me veio a imagem de por que Jessé apresenta os filhos naquela ordem. Não há nenhuma base bíblica para a gente dizer que Jessé escolheu porque ele achava que eram eles. O critério que me parece mais comum é que Jessé vem na ordem de idade. Vem escolhendo o mais velho. O problema está com Samuel. Se você ler 1 Samuel capítulo 16, você vai perceber que Samuel disse assim, esse é. Eu tenho certeza que esse é. Aí Deus fala com ele, não olha a imagem, porque você vê o exterior, eu vejo o coração. Deus está falando com Samuel, porque Samuel é o cara que... Aí, não é esse, Deus falou que não é esse. Próximo, aí vem esse. Quando vem o segundo, o texto diz a mesma coisa. E Samuel disse no seu íntimo, é esse. E aí Deus diz, não olha o exterior, olha para o coração. E Deus falou isso tantas vezes que Samuel aprendeu a frase, o próximo, o próximo, o próximo. Aí acabou os filhos e falou, tem mais algum? Aí que aparece Davi. Mas irmãos, Davi não é tão desprezível assim. Ele só é o mais novo. Ele está cuidando de ovelhas. Mas ele não é feio, ele é ruivo, ele é bonitinho. A gente viu o Lincoln aqui, né? Eu falei assim, bonitinho, dá vontade de apertar você, Lincoln. Ele fala, qual é, Fábio? Assim, é ruivo, é diferente, só isso. O texto não diz que ele é feio, não diz que ele é fraco, não diz que ele é desprezível. Ele é só o mais novo, está lá no campo, ninguém vai achar. Porque se tem uma ordem, é o mais velho, o segundo mais velho, mas o mais novo quebra toda a concepção judaica. As pessoas estão esperando que a ordem vai ser a ordem lógica. Ou seja, é o menino mais velho, está tudo certo, mas a imagem fala muito para nós. Samuel é mexido pela imagem, né? Então a gente tem 3 práticas no texto que provocam muita imagem. Nós estamos aqui no culto e tudo tem uma imagem. Por que a gente ora de olhos fechados? É uma pergunta difícil para responder quando a gente está assim com um monte de gente, né? Mas por que a gente ora de olhos fechados? Se eu respondesse teologicamente, eu ia falar de oração catafática e oração apofática. Depois você procura no Google o que é isso, né? Nem eu sei explicar. Mas vou dizer para você, nós poderíamos orar todos de olhos abertos. Mas nós oramos de olhos fechados, porque a oração precisa olhar para dentro. Não é para prestar atenção no outro. Não diga para o seu filho que a gente fecha os olhos para não prestar atenção no que o outro está fazendo. Pouco importa o que o outro está fazendo. A gente precisa se desligar. A questão é que quando a gente fecha os olhos, a gente consegue olhar para dentro do nosso coração. E olhando para dentro do nosso coração, a gente consegue examinar realmente as intenções que existem lá. E a proposta desta noite é que você revise a sua imagem. Às vezes você quer criar uma imagem de uma pessoa forte, uma pessoa cheia de si, uma pessoa cheia de maturidade. Você quer criar a imagem de uma pessoa que é crente, que é temente a Deus, e você não é. Às vezes você está preocupado em criar uma imagem de que seu casamento é perfeito. Às vezes você está querendo criar a imagem de que você é um religioso que cumpre todos os rituais. Qual a imagem que você quer criar? Não interessa, se não for querer parecer com Jesus, a imagem está errada. O que eu quero dizer para você é isso, a nossa revisão da imagem é querer parecer com Jesus, é querer ser igual a Jesus, é querer fazer o que Jesus faria. E aí, como olhando no espelho, na verdade, a minha melhor atitude para revisar a minha imagem é quebrar o espelho. Porque eu não quero me ver. Eu quero olhar para o espelho e, na verdade, perceber o Jesus, o leão. Eu quero ser como Ele, eu quero parecer com Ele, eu não quero forjar essa imagem, eu quero olhar para Ele e me inspirar nele, eu preciso revisar essa imagem. Se tem desafios práticos, estão aí. É de ter uma vida devocional real e sincera, de questionar as minhas motivações e buscar a recompensa de Deus. Irmãos, de fato a gente recebe a recompensa dos homens,
quando alguém faz um elogio para a gente, quando alguém diz que a minha palavra foi muito boa, a gente recebe o elogio dos homens. Mas e a recompensa de Deus? Eu recebi? Estava lá atrás compartilhando algo com o pessoal do grupo de louvor que tem mexido muito comigo. Diariamente eu mando mensagens bíblicas e eu quero pedir para você, não volte com elogios. Não volte com elogios. Eles não me fazem bem. Quero que você volte apenas dizendo obrigado, tenha um bom dia. Ou então eu refleti isso e quero compartilhar com você isso. Diariamente algumas pessoas têm retornado com elogios para mim e eu os agradeço. Estou aqui agradecendo. Mas quero dizer que não é para isso que a gente faz vida devocional. Quando a gente lê a Bíblia e ora e a gente compartilha aquilo que Deus falou no nosso coração, o que a gente quer e o que eu quero quando eu compartilho com você, é que você leia e se falou o seu coração, se agradeça a Deus. Se você não tem vida devocional, que você faça, que você desenvolva, que você passe a escrever, que você passe a compartilhar com outras pessoas, mas não para as pessoas voltarem para você com elogios, mas para que você tenha um relacionamento profundo e sério com Deus. Eu não quero mostrar para você que eu leio a Bíblia e oro todos os dias. Não quero. E nessa semana, inclusive, me senti muito tentado a não mandar mais os versículos para as pessoas. Porque ontem eu recebi um elogio e fez muito mal para mim. Muito mal. Eu poderia projetar o elogio. Foi maravilhoso. Só para você entender, as minhas devocionais chegaram aos Estados Unidos. Uau! E eu, quando eu li aquilo, falei, mas nunca quis isso. Nunca pensei nisso. Não quero isso. A única coisa que eu quero motivar você é que você levante de manhã e a primeira coisa que você faça é falar com Deus. E se o texto que eu mando para você abençoa o seu coração, que seja a sua primeira leitura do dia. A gente precisa entender o que a gente quer com a vida devocional. Se a gente quer compartilhar para as pessoas receberem, dizer assim, puxa, você me manda mensagens muito edificantes, não pare de mandar, e você se sente naquela obrigação de agradar as pessoas, pare com isso, tire isso da sua cabeça. Eu quero dizer que tentações e tentações vão vir para nós todos os dias para a gente não parecer com Jesus. E quando as pessoas começavam a seguir Jesus, se você acha que o que eu estou falando é duro, quando as pessoas começavam a seguir Jesus, Jesus sumia durante a noite, e todo mundo procurando Jesus, cadê Jesus? Sumiu, porque Jesus não queria plateia. Eu acho que Jesus jamais montaria uma igreja como essa, e faria um culto e colocaria as pessoas sentadas, porque Jesus é do dia a dia. Jesus está todo dia falando para as pessoas, diz assim, vão viver o Evangelho, vão para lá, não fica aqui não, vão, empurrem, vão para o mundo. Jesus não sabe fazer marketing como a gente faz. Porque Jesus não está preocupado em atrair as pessoas para si, Ele quer que as pessoas conheçam o Pai por intermédio dEle. Por isso Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem uma revisão de vida que eu queria que você propusesse, é que as pessoas quando olhassem para você, não vissem o Fábio, ou a Maria, o José, ou qualquer outra pessoa, que as pessoas vissem Jesus. Se as pessoas não conseguem ver Jesus quando olham para a sua vida, há uma imagem que precisa ser subvertida. Porque a imagem que você está passando é só sua. Você pode ser inteligente, esperto, fofoqueiro, falador, qualidades boas ou ruins, pode ser só você. Pareça com Jesus. Essa é a revisão da imagem. Se você não deseja isso, se você não quer isso, você não entendeu o elemento subversivo do Evangelho. Você pode dar esmolas, orar e jejuar, como qualquer outra pessoa faz. Mas você nunca vai parecer com o Senhor Jesus. Quer parecer com o Senhor Jesus? Tenta desconstruir sua imagem. Não queira ser o que as pessoas querem que você seja. Seja o que Jesus quer que você seja. E o que Ele quer que você seja? Não sei. Pergunta para Ele. Vamos fazer isso agora? Feche os olhos, fale com Ele. Maravilhoso, bom Deus. Ter um relacionamento contigo é algo maravilhoso e cada um de nós precisa descobrir isso. Precisa descobrir que o Senhor é Pai que escuta, que a nossa voz não é dirigida ao vento.
É preciso que a gente descubra o prazer de ter um relacionamento contigo todos os dias. É preciso que a gente descubra, Pai, que muitas vezes caminhamos pela construção de uma imagem. As pessoas nos veem como um monte de coisa. E, Pai, acabamos atraindo as pessoas para nós. Querendo ou não, as pessoas muitas vezes olham para nós. Ajuda-nos, Pai, para que as pessoas olhem para o Senhor Jesus. Se há alguma imagem em nós, talvez aqui alguém viva parecendo ser um bom marido, mas não seja. Talvez alguém pareça ser uma boa esposa e não seja. Talvez alguém pareça ser bom filho e não seja. Talvez alguém esteja vivendo como um bom funcionário, mas não seja na prática. Talvez esteja roubando, enganando, mentindo, falando coisas que não são verdades, postando coisas que não são sinceras. Pai, tira qualquer marca de hipocrisia do nosso coração e ajuda-nos a sermos sinceros diante de Ti. Muda a nossa vida, Pai. E ajuda-nos a não tolerarmos nenhum segundo de hipocrisia. Nem um milésimo, nem uma gota. Ajuda-nos a sermos transparentes. Mas não para maltratar, mas transparentes diante de Ti. Transparentes para tratarmos as doenças que existem no nosso coração. Transparentes para tratar os nossos pecados. Ajuda-nos a sermos sinceros nas palavras que dirigimos a Ti, a confessarmos os nossos pecados e sermos curados de fato. Transforma, Pai, as nossas imagens em Cristo Jesus, e que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidar à frente a família Ronaldo, Kátia, Daniel e Maria Luísa.